meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje daremos início aos nossos estudos sobre o imperialismo europeu, um tema muito importante do ponto de vista não apenas da cobrança nas provas de vestibular, no Enem, mas também em virtude da relevância para a compreensão do mundo atual. Iniciarei com uma importante referência bibliográfica. A nossa referência é um clássico sobre o imperialismo, a dominação ocidental na Ásia, de Panikkar. Quem tiver interesse em aprofundar sobre esse tema, é uma importante bibliografia para iniciar os seus estudos. Vamos lá? Vamos entender um pouco mais o que vem a ser imperialismo? A imagem projetada em nossa tela vai demonstrar bem o significado do imperialismo, o continente sendo dividido entre os europeus. Vamos entender um pouco melhor essa história? Vamos lá? Muito bem. Iniciaremos, como em todas as nossas aulas, com um conceito. Os conceitos são os fundadores da história. Então, para eu entender um conteúdo, eu devo entender primeiro o que é aquilo que eu vou estudar. Então, imperialismo, política de alguns países europeus industrializados que tinham por objetivo submeter política, econômica, social, cultural e ideologicamente países da África, Ásia e Oceania. O imperialismo, ele substitui de alguma forma o próprio colonialismo. Abordaremos isso ao longo de nossa aula. É importante entender que o imperialismo, como veremos ao longo de nossa aula também, é filho da industrialização. Temos aí uma outra charge, temos uma imagem inicial e uma charge que explicita essa partilha entre os principais líderes europeus. A charge francesa, de 1885, representa a divisão da China entre Inglaterra, Alemanha e Rússia. Com seu barrete frígio, a França, país que tinha grandes investimentos na Rússia, olha por trás do czar, participando indiretamente do jogo. O Japão, pensativo, analisa como poderia participar para partilhar. Ao fundo, o imperador chinês observa a cena aflito. Ou seja, temos aí uma magnífica representação do que representou a partilha do continente asiático, africano e da Oceania. Nesse caso aqui, especificamente, a partilha da China. Veremos com mais detalhes sobre essa partilha. Vamos entender mais um pouco dessa história? Muito bem. Para iniciar, faremos uma reflexão muito importante. Essa reflexão, ela pode ser explicitada através da frase de Paul Suez, um economista estadunidense, importante nas reflexões sobre essa dominação que abordaremos hoje. Toda nação capitalista traz em si, no período do imperialismo, as sementes do fascismo. Surge naturalmente o problema de saber se essas sementes deveriam deitar raízes e crescer. É muito importante essa análise porque, para além do próprio contexto do século XIX, veremos como o imperialismo ele cria todo um ambiente para os regimes totalitários que existirão na Europa no século XX. Essa relação ela é fundamental, considerando que o imperialismo foi a principal causa. Observem bem o que eu estou frisando aqui agora, precisaremos dessa informação ao longo de todas as nossas aulas daqui para frente. O imperialismo, ele foi o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi geradora dos regimes totalitários. Nós entenderemos melhor essa história, mas é importante percebermos que as sementes do que ocorreria na Europa no século XX, elas estão sendo plantadas no século XIX. Ou seja, cada ação nossa, no momento atual, ela planta aquilo que colheremos no futuro.
observem bem, a reflexão é importante para pensarmos o nosso mundo hoje, o que estamos construindo, qual é o nosso papel na construção de um mundo mais ou menos democrático, o que apoiamos e o que não apoiamos. Vamos refletir sobre isso. Continuando, observem bem, temos aí um mapa importantíssimo que mostra as áreas de ocorrência na Ásia, África e Oceania do imperialismo. O que eu quero que vocês observem aqui é que os países europeus que estão colocados na legenda, Alemanha, Bélgica, Espanha, a França, Reino Unido e todos os demais países, e principalmente países europeus, aqui vocês vão ver também que aparece Estados Unidos e Japão, que vão atuar também na política imperialista, sendo o Japão o único país asiático que participa da política imperialista e Estados Unidos o único país da América que participa dessa corrida. O que observamos é que cada um desses países ocuparia um lugar no mundo dentro da chamada corrida imperialista. Então esse mapa é de fundamental importância para entendermos como o mundo seria dividido entre esses países. No próximo mapa, temos aí o continente africano pré-colonial. Por que esse mapa é importante? Porque o que vamos observar aqui é que a África, ela, com toda a grandiosidade desse continente, com toda a grandiosidade de reinos importantíssimos antes da chegada dos europeus, e quando hoje fazemos alguma referência à África, sempre pensamos em quê? Atraso, fome, miséria. Era assim antes da chegada dos europeus? Se estudarmos com mais profundidade a história da África, veremos que não. Temos importantes impérios, importantes civilizações no continente africano. Dividido em tribos, muitas vezes, não representando uma unidade territorial, mas, em grande parte, uma unidade de povos ligados por uma cultura comum. As divergências tribais, elas foram extremamente exploradas pelos imperialistas europeus, sabiamente exploradas por esses imperialistas. Muito bem, dando continuidade ao entendimento do nosso conteúdo, necessariamente temos que entender um pouco dos antecedentes que levam ao imperialismo. O principal antecedente é a Revolução Industrial. Como eu já disse na nossa aula de hoje, o imperialismo é filho da industrialização. Vai ser justamente essa relação que iremos abordar quando entendemos esses antecedentes. Veja bem, relembrando um pouco, na primeira fase da Revolução Industrial, que ocorre em torno de 1750 até 1850, temos aí o chamado capitalismo industrial ou concorrencial. Que características o capitalismo teria nesse primeiro momento? A substituição da manufatura pela maquinofatura, a energia utilizada, que é o vapor, a matéria-prima, o carvão e o ferro, o maquinário a vapor, a indústria têxtil e a indústria alimentícia, o meio de transporte, as ferrovias e o principal país, a Inglaterra, seguido por França, Estados Unidos. Mas a Inglaterra lidera nesse primeiro momento da Revolução Industrial. No segundo momento, ou chamada Segunda Revolução Industrial, temos aí a passagem do capitalismo industrial ou concorrencial, que é a fase do capitalismo, vejam bem, tá? Do capitalismo liberal para o capitalismo financeiro ou monopolista. Temos aí a formação de monopólios, principalmente em virtude da concorrência. Como muitos países europeus, Estados Unidos e Japão entram na corrida imperialista, era preciso brigar por mercados. E essa briga por mercados, ela leva então aos chamados monopólios. Que características essa segunda fase tem? Substituição da maquinofatura pela máquina elétrica, a energia agora é a eletricidade, a matéria-prima, o petróleo e o aço, o maquinário, a máquina elétrica, a indústria petroquímica, siderúrgica, a chamada indústria de base.
meio de transporte automobilístico e aéreo. Exemplos: Alemanha, Itália, Brasil, Japão e Rússia. Lembrando aí, tá, pessoal? Muito importante essa informação. Observem o que eu vou falar. Não se esqueçam, o Brasil não possui nenhuma industrialização de fato antes do século XX. A nossa industrialização, ela foi feita especialmente a partir da Era Vargas, a partir de 1930. Tudo que tivemos antes são considerados surtos de industrialização. O primeiro surto no Segundo Reinado e um surto de industrialização também na República Velha. Então, são surtos de industrialização, não representam industrialização. De fato, não. Toda a América, na verdade, com exceção dos Estados Unidos, só conseguiu se industrializar no século XX. O Paraguai vai esboçar uma industrialização significativa, porém, a Guerra do Paraguai iria destruir essa tentativa de industrialização, como já vimos em nossas aulas. Todo esse cenário leva, então, a América a sair, com exceção, friso mais uma vez, dos Estados Unidos, a partir para a industrialização de forma tardia, o que explica em grande parte o nosso atraso industrial e a nossa dependência em relação aos países europeus, aos Estados Unidos hoje, à China e ao Japão. Vamos lá? Continuando então. Quais são os fatores econômicos que teriam levado ao imperialismo? É muito importante o aspecto que vamos enfatizar agora. O capitalismo, ele vive de crises cíclicas. Quais são essas crises? De tempos em tempos, o capitalismo entra em crise. Estamos vivendo, na verdade, atualmente, uma dessas crises iniciada em 2008. A primeira crise do capitalismo foi a crise de 1873 e ela vai até 1893. Essa crise seria responsável, como veremos aqui, pelo imperialismo. A saída para resolver a crise do capitalismo foi o imperialismo. Vejam bem, toda crise do capitalismo é uma crise de excedentes, não é uma crise de falta. O capitalismo, ele só gera uma coisa mais do que ele gera riqueza, ele gera pobreza. Gerando pobreza, temos aí um paradoxo, um sistema baseado no lucro e na riqueza, no capital, no dinheiro, que gera miséria e, portanto, não tem como absorver a quantidade de excedentes que o próprio sistema produz. O sistema, ao produzir excedente e produzir miséria, vai inviabilizar a compra desse excedente por uma maioria de miseráveis. É o que está explicado aqui. A crise de excedentes, ela ocorre, então, quando a produção relacionada ao capital, eu tenho um investimento em infraestrutura que leva a empréstimos, uma população que não consegue absorver esses excedentes e que acaba levando, portanto, o sistema à crise. A saída para essa crise foi, então, o imperialismo, a busca de novos mercados. Por quê? Na Europa, não há, se cada país quer vender, ninguém quer comprar, eu vou ter então um problema aí. Por quê? Porque era preciso buscar mercados consumidores extra-europeus, ou seja, fora da Europa. Vamos entender um pouco melhor essa história. Veja bem, para que outras regiões fossem dominadas, e essas regiões fossem dominadas para absorver esse excedente de capital e de mercadorias, eu tenho que usar uma justificativa ideológica. Como que as regiões dominadas, elas aceitariam se submeter a essa expansão de capital e mercado de compra dessas mercadorias, que na Europa encontram o mercado saturado? Como que esses países, eles iriam conseguir conquistar essas regiões? A primeira justificativa, a mais importante,
a que fundamenta toda a política imperialista é a justificativa ideológica, baseada na ideia de quê? De filantropia, da justificativa humanitária, da chamada missão civilizadora. Como assim? Como essa história funciona? Os brancos europeus se dizem superiores a toda a população dessa região dominada, vista como inferior, e, portanto, o homem branco, ele teria a missão de civilizar populações que, embora vivessem em regiões com abundante matéria-prima, com abundantes riquezas, não tinham capacidade intelectual para utilizá-las. Então, quem vai utilizar? O homem branco, o europeu, mais rico, mais inteligente, mais potente, mais capaz de utilizar esses recursos. É o chamado fardo do homem branco. Ou seja, nós somos tão bons que vamos carregar os continentes que não têm capacidade para administrar as suas próprias riquezas. Parece uma justificativa absurda. Parece a nós hoje, talvez, uma justificativa que não convenceria nenhuma criança. Mas será? Será que em grande parte o mundo ainda não continua sendo dominado através do convencimento de populações de países como, por exemplo, o Brasil, de que não somos capazes de administrar nossas próprias riquezas, a exemplo do que acontece na Amazônia? Por quantas vezes os interesses estrangeiros atuaram e ainda atuam na Amazônia em nome de uma suposta incapacidade de nossa administração ou do próprio Brasil de gerir esses recursos naturais? É uma outra questão que lanço como reflexão para cada um de vocês, ok? Bem, essa justificativa no século XIX, ela vai ser muito forte e ela cria a chamada eugenia em 1883. A ciência sendo utilizada com o objetivo de justificar essa dominação imperialista. A eugenia, ela vai elaborar uma teoria de que algumas raças, o conceito de raça aqui ainda é aplicável. Hoje a gente sabe que não existe conceito de raça, só existe uma raça, a raça humana, mas aqui se fundamenta o conceito de raça, um conceito que se pretendia científico e que algumas raças eram superiores à outra e, portanto, tinham o objetivo e o dever de dominar. É a ideia da superioridade racial que justifica, portanto, a eugenia e o chamado darwinismo social, que tem Herbert Spencer, um dos seus principais representantes em 1870. O que é o darwinismo social? Spencer, ele vai usar a justificativa da ciência, do darwinismo, da evolução das espécies e aplicá-lo à explicação da sociedade. Do mesmo jeito que as sociedades, do mesmo jeito que a raça humana evolui, darwinismo social, as sociedades humanas também evoluiriam de menos evoluídas para mais evoluídas. E sendo que as que já se encontram em um patamar de desenvolvimento superior teriam o direito de dominar aquelas consideradas inferiores. Ou seja, o mais forte sobrevive, assim como na teoria darwinista. Ok? Muito bem. Finalizamos agora a nossa primeira parte da aula e vamos lá para a segunda parte de nossa aula. Um beijo para vocês.